Muito bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, à nossa leitura bíblica diária. Que bênção você estar aqui conosco. Vamos dar continuidade no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis. E hoje nós vamos ler os capítulos 17, 18 e 19 e que o Senhor fale ao seu coração, porque está linda a leitura. Lembre também de compartilhar com alguém, lembre de deixar seus comentários. E vamos finalizar a leitura da Bíblia até o final do ano, hein? Continue firme. Vamos à nossa leitura? Segundo livro de Reis, capítulo 17. Oséias reina em Israel. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Alá, ao longo das margens do rio Habor, em Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram, em segredo, muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, o seu Deus. Construíam santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá no alto do monte, ou no alto de todo o monte e debaixo de toda árvore verdejante. Queimaram incenso nos topos dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas evidentes para advertir Israel e Judá com esta mensagem: afastem de seus maus caminhos, obedeçam meus mandamentos e decretos, e toda a lei que ordenei a seus antepassados, e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir, foram teimosos quanto seus antepassados que não foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados, e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram 2 bezerros de metal, ergueram um poste de Azerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo, consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel.
O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos e até que expulsou Israel de sua presença. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que por fim o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Assíria, onde permanece até hoje. Os reis da Assíria, ou melhor, o rei da Assíria, trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoraram o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria: o povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocavam seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote-Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Ramate adoravam o deus Azima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifícios aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos, novos habitantes, adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifício nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje, continuam com suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles, não os sirva, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje, seus descendentes fazem a mesma coisa. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Ezequias reina em Judá. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá,
rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor e não se afastou dele e teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e o território deles, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. Quando, no 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os colocou em assentamentos em Halá, ao longo das margens do rio Habor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor, seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. No 14º ano do reinado de Ezequias, filho de Senaqueribe, rei da Assíria, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tipo de tributo que exigir. O rei da Assíria exigiu 10.500 quilos de pratas e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Assíria. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Apesar disso, o rei da Assíria enviou de Laquis seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os sírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Disse: assim diz o Senhor, assim diz o grande rei da Síria, o Senhor, em quem você confia, que lhe dá tanta esperança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor, o nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com seu senhor, o rei da Síria.
Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joás disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o nosso povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou esta mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça a mensagem, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los do meu poder. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Assíria oferece. Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, quando ele tentar enganá-los dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Assíria? O que aconteceu aos deuses de Ramate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós, que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciei para que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina.
Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: esta é a mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Assíria fizeram por onde eles passaram. Destruíram completamente todos os que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Arã, Refete e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Seus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Ramate e ao rei de Arpade? O que aconteceu com os reis de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor, o Senhor Deus de Israel, que estás entronizado entre querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente o Senhor, somente tu és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. E o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou sua voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola do meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em monte de escombros. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está, e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim, e por causa de sua raiva contra mim e da sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que as minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano que vem o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá,
os que escaparem da destruição lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos, pois o remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele, pelo mesmo caminho por onde ele veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram os cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou um acampamento e partiu de volta para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat, e outro filho, Esarhadon, se tornou seu sucessor na Assíria.